Os pacientes podem aparecer com coisas muito estranhas. Por exemplo, esse paciente não contava nada de trauma e tinha um cílio por debaixo da conjuntiva. Como esse cílio foi parar aí, sem histórico de cirurgia, sem nenhum histórico de trauma importante, a gente não faz a mínima ideia. Mas esse cílio estava por debaixo da conjuntiva. Não tinha o que fazer, deixa ele quieto aí, mas é um tipo de corpo estranho que pode aparecer e a gente pode ver ocasionalmente aí, tá? Lembrar que dentro do diagnóstico diferencial dos olhos vermelhos, a gente sempre precisa perguntar se tem dor, se não tem dor. Pacientes que têm dor normalmente são casos mais graves e se tem baixa de acuidade visual. Quando tem baixa de acuidade visual, também a gente sempre pensa em casos mais graves, como por exemplo esse padrão de peremia muito mais pericerático, lembrando uma uveíte, tá? Aqui um outro paciente, um quadro até mais típico de um processo inflamatório bem pericerático mesmo, e a gente tem que estar atento quando o paciente tem esse tipo de alteração. Quando a gente vai fazer o exame da câmara anterior, tem que olhar atentamente, ver se tem depósitos na face posterior da córnea, tá? E tentar classificar esses PKs. Aqui PKs um pouquinho mais finos, aqui PKs um pouco mais grosseiros, né? Precipitados ceráticos um pouco mais grosseiros, do tipo Mutton Fat, tá? Lembrando uma uveíte granulomatosa. Uma coisa que a gente precisa dominar muito bem é a presença de células e flare na câmara anterior. Aqui mostrando a presença de células, tá? A gente vê esses pontinhos branquiçados e a gente tenta contar esses pontinhos aí para a gente fazer a classificação. Aqui um quadro que tem algumas células, mas tem principalmente um flare, tá? Esses olhos inflamados não é incomum, depois que a gente pinga, a gente instila o colírio de fluoresceína, fica, por conta da permeabilidade aumentada, fica esse quadro meio esverdeado, meio fluorescente no humor aquoso na câmara anterior, tá? Mas isso é o que a gente chama de flare, a gente vê que é o caminho do feixe de luz passando ali, tá? E sempre que a gente está examinando o paciente com veíte, a gente precisa examinar o vítreo também, ver se tem células ou, como nesse caso, se tem esses grumos, essas opacidades grosseiras aí, mostrando que existe também uma vitreite nesse paciente, tá? Esses quadros podem ser sinais de quadros mais graves, né? Então, aquele processo inflamatório pode ser tão intenso que isso se deposita e forma o que a gente chama de um hipópio, tá? Quadros que têm hipópio, que tem esse processo inflamatório tão grande, a gente sempre fala que a gente está diante de um quadro de uma endoftalmite, tá? Você perguntar, mas será que é uma endoftalmite mesmo? Será que esse paciente tem uma cirurgia? E a gente olhando com calma, a gente vê que aqui nessa região superior tem uma bolha de trabeculectomia. Então, parece ter uma cirurgia filtrante de glaucoma, que pode ser uma porta de entrada, justificando esse quadro de câmara anterior aí, tá? Então, provavelmente uma blebite que complicou com um quadro inflamatório intraocular, com uma endoftalmite aí pela blebite. É importante a gente, no exame, quando a gente pega um paciente que tem um quadro mais grave, a gente examinar com muita atenção esse paciente, tentar procurar todas as possíveis alterações. Às vezes o quadro que o paciente chega é um quadro como esse aqui, tá? Um quadro inflamatório que você pergunta, você investiga, você não acha muita coisa. Nesse caso aqui era um paciente com uma endoftalmite endógena, um paciente idoso que já estava... que fazia hemodiálise e que acabou tendo uma infecção, uma hemocultura positiva, e a gente teve que fazer um tratamento sistêmico, o paciente acabou internado e tudo mais por conta disso, mas o diagnóstico foi ocular, por dor no olho, por esse hipópio que ele tinha aí.